Salve, salve, gutinhos e gutinhas! Sejam bem-vindos ao nosso podcast, o Gutinho Cast, o podcast do Colégio São José. Você que ainda não nos segue na rede social, por favor, @GutinhoCast. Por favor, não só analise o nosso canal, deguste dos nossos episódios, ativa lá o sininho para você poder receber as notificações. A gente está no Spotify também. E se você tiver convidado que você queira que eu traga aqui, manda um e-mail para mim, vai aparecer em algum lugar aí para você. Eu sou o João Ricardo Reis, professor do Colégio São José, e hoje nós temos um episódio aqui que está maravilhoso. Eu tenho certeza que nós vamos nem ver a hora passar, porque hoje eu trouxe aqui o chefe, o Ricardo, chefe, o nosso querido coordenador, está aqui para dar muitas dicas valiosas e mostrar para a gente tudo aquilo que ele tem de impressão da nossa juventude no São José. E a Fabiana Donati, muito obrigado, a nossa psicóloga, a pessoa responsável pelas nossas mentes, por tudo que tem que acontecer de melhor nesse colégio. Então, muito obrigado, sejam bem-vindos ao nosso Gutinho Cast. É uma honra ter vocês aqui. Fiquem à vontade para dar o oi de vocês para os nossos telespectadores. Primeiras damas. Obrigada. Obrigada, João. Obrigado você por estar aqui. É um prazer e um desafio estar aqui. Opa, aí sim, Oi, gente linda demais. Do São José. Que legal. Sempre mais acostumada a falar com os alunos, mas vamos lá. É importante também. E com os professores também, né? Sim, porque você tem uma habilidade absurda para falar com a gente. Tem ou não tem, Ricardo? Com certeza. Quem mais tem habilidade para falar conosco é a Fabiana. Eu também acho. Ricardo, obrigado, viu? Obrigado a você, João, pelo convite. É um prazer de estar aqui, Para mim também é um desafio, porque é diferente. Eu prefiro muito mais pegar um microfone e dar aula, por exemplo, para 100 pessoas do que estar aqui, que não é um ambiente comum a quem trabalha com educação. É diferente, mas, né? Enfim, vamos aproveitar o nosso tempo. Eu quero aproveitar que você está aqui, então. Eu já falei em outros episódios, mas falar aqui para você, agradecer o teu apoio ao nosso podcast, porque você imediatamente comprou a minha ideia quando eu te trouxe. Isso, para mim, foi muito grandioso. Eu tinha acabado de chegar no colégio, e você se sentir tão bem recebido e ter uma ideia, porque eu estava conversando com alguns amigos, eu tenho a certeza de que o que eu faço para o São José, eu devolvo tudo aquilo que o São José fez para a minha vida. É muito forte isso para mim. Eu falo e vou sempre falar, porque voltar para o colégio, para mim, é viver o melhor momento da minha vida. Tudo que eu vivi de melhor na minha vida foi no São José. Então, assim, é muito forte poder estar lá. E você comprou a minha ideia, então, muito obrigado. Você apoiou o Gutinho desde o início, me apoiou para que levasse isso para o nosso diretor, para que levasse lá para o Frei, e todo mundo foi apoiando. Então, obrigado, tá? Está aqui meu agradecimento direto a você, de verdade. Imagina, João, nós que agradecemos por esse trabalho tão importante também, que contribui para que as pessoas não só conheçam melhor o colégio, mas as pessoas que trabalham no colégio, porque às vezes você convive com Fabiana, por exemplo, comigo, com professores, e você não tem, você não sabe detalhes da vida das pessoas, Então, eu acho que esse programa ele possibilita isso, Conhecer um pouco mais pessoas com quem você convive, às vezes mais do que você convive com a sua própria família, Acho que isso é interessante também. Então, nós agradecemos. Ô, Ricardo, como é que você foi parar no São José? Olha só. Falando nisso, como é que começou essa história? Eu vim para o colégio final de 2013, Esse ano faço 33 anos na área da educação. Rapaz! 20 em sala de aula, 20 anos também na gestão, Durante o período eu exerci as duas funções em concomitância. Então, fui coordenador de ensino fundamental, ensino médio. Sempre trabalhei com sala de aula como professor, de história, de sociologia, no ensino superior a mesma coisa, na área de sociologia política e tal. Trabalhei muitos anos também com aula no ensino superior e também com gestão no ensino superior, da graduação, gestão de pós-graduação e tudo mais. Então, a minha trajetória, quando eu cheguei no São José, ela já resultava de trabalho no ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, como docente e como gestor. Após o ingresso no colégio, eu passei a me dedicar exclusivamente ao São José, ao ensino médio de São José, e depois, em 2017, se não me engano, ao oitavo e nono também, E aí, em parceria com a Fabiana, estamos do oitavo, hoje é o terceiro do ensino médio do colégio, E é um desafio permanente, Porque por mais que você trabalhe, você tenha experiência,
Na educação, as coisas mudam muito rapidamente, porque as gerações mudam rapidamente, principalmente nesse momento, né, histórico que nós vivemos. Nunca a humanidade avançou tanto tecnologicamente em tão pouco tempo. Isso impacta diretamente, né, aí nessa Na juventude, educação, na né? educação, dentro da sala de aula principalmente, e nas relações que nós estabelecemos, né, colégio-comunidade, colégio com os alunos e com os professores. E como é que você veio parar no São José? No São José? É. Olha, eu havia trabalhado com Jesus, né, que é o nosso diretor, né, lá Aí, Jesus, você em que outra- trouxe esse presente para nós. Entendi. em outra instituição. Trabalhei com Jesus 10 anos nessa instituição, tá bom. Jesus como diretor. Depois demos aulas juntos em algumas instituições de ensino superior, né, cursos para formação de professor, pedagogia, normal superior, tal. E aí, em um determinado momento, Jesus me convidou para participar de um processo seletivo, né, num período em que ele acumulava a direção e a coordenação do ensino médio. Então, o colégio precisava de um coordenador de ensino médio. Então, ele me convidou para participar desse processo e, com muito orgulho, né, consegui participar e com muito orgulho fui aprovado e enfim, acolhido pela comunidade, né, acolhido. Assim, sempre tive uma sensação no São José de muito acolhimento. Isso, para mim, foi muito importante desde o começo também. Ô, Ricardo, o que você pode te dizer que mais faz sentido o São José na tua vida profissional? Profissional, eu acho que o São José ele traz, né, uma perspectiva de desafio, um desafio diferente da maior parte dos colégios, né? Por quê? Porque o São José não se preocupa só em preparar alunos para fazer vestibular, em preparar alunos para cursar um ensino superior, não. O São José tem uma preocupação, né, em formar o aluno para a vida, né, pautada em valores muito sólidos, valores seculares. O colégio tem quase 80 anos, mas os valores que cercam, né, o catolicismo agostiniano, enfim, né, perduram por séculos. Então, o grande desafio hoje que nós temos, né, e é um desafio permanente, é você conseguir formar o aluno, né, cuja formação embasada nesses valores, né, que característicos da perspectiva agostiniana, à luz do mundo contemporâneo, não é? Porque não é fácil. Não é fácil, é um desafio, né? É diferente de você acolher alunos, preparar alunos para fazer o vestibular, né? Ali nós preparamos uma perspectiva de formação de caráter, né? Formação do indivíduo para a vida, né? Para a vida, né? Então a ideia é essa. Então esse é o maior desafio, né? Porque trabalhar tecnicamente como professor ou como coordenador é muito fácil. Trabalhar, né, pautado apenas, né, enfim, uma preparação ou outra específica é muito fácil também, né? O difícil é você ser professor, ser coordenador, ser diretor de um colégio que olha para o aluno, né, na sua integralidade. Essa é a diferença, né? E aí você precisa, né, você tem uma demanda, por exemplo, de atendimento de aluno, falando no caso da coordenação pedagógica, Fabiana também, que não se restringe à questão acadêmica, muito pelo contrário. Os atendimentos, a maior parte das vezes, eles estão vinculados a demandas que são demandas de formação integral. E é por isso que a maior parte das famílias tem os seus filhos no Colégio São José, porque esperam mais, né, esperam além. Eu sempre, quando faço reunião com os pais, principalmente naquela fase de nono para ensino médio, né, onde o aluno fica ali na dúvida se permanece ou não permanece no colégio e tal, eu sempre digo o seguinte, olha, não existem colégios melhores ou piores, né, o que existem são colégios que têm que atender direto ou indiretamente aquilo que você quer para o seu filho. Então, o colégio oferece o quê? Perfeito. Olha, oferece essa formação. Ok, o São José oferece isso, um outro colégio oferece aquilo. E ponto. E todos convivemos muito bem, obrigado. Agora, a ideia de você estar num colégio como São José, né, de você matricular o seu filho no colégio, é a ideia de você saber que o colégio não se preocupa apenas com um aspecto da formação do aluno, né? Ele se preocupa não só com o aspecto acadêmico, mas também com o aspecto da formação pessoal, né? E esse é um grande diferencial. É o grande desafio do mundo contemporâneo, João, na educação. Isso eu posso te garantir. Sensacional. É o grande desafio, tá? Eu acho Com que certeza. hoje, se você não olha para esse aspecto da formação do aluno, tá? Você não cumpre o seu papel como educador, independente da natureza do colégio. Sensacional. Fabiana, Sim. Conta pra gente um pouquinho da tua história, como é que você chegou no colégio, você está no colégio há tanto tempo? Sim. Eu fiz psicologia e logo depois eu fiz uma especialização em São Paulo. Comecei a trabalhar com o serviço de saúde. Trabalhei para o governo,
para um programa que é o programa hoje de IST, o programa que antes era HIV. Trabalhei para a Prefeitura de Rio Preto. Logo depois disso, eu entrei, acho que foi até concomitante, foi no mesmo ano. Eu entrei no mestrado na Unesp e comecei a estudar desenvolvimento humano. A ideia era estudar psicologia e educação. Depois do mestrado, eu fiz o doutorado também pela Unesp e algumas disciplinas eu cursei na FAMERP, então me aproximei um pouco mais também de saúde por conta disso, mas a minha formação, tanto do mestrado quanto do doutorado, são voltados para a educação. Quando eu finalizei o doutorado, foi em 2015. Eu, conversando com o orientador, ele mencionou sobre tentar trabalhar em algumas escolas de referência, mas me deixou muito livre para escolher. E aí eu fui para a referência que o Ricardo está comentando. Escolas que não olham somente para o acadêmico, escolas que têm um outro objetivo que vai além do aprendizado cognitivo, que é essa formação que, em psicologia, a gente chama, inclusive, a disciplina de desenvolvimento moral. É uma formação moral, voltada para a ética e moralidade. Show. E o São José era uma dessas escolas de referência. Assim, em 2015, eu conheci a orientadora antiga do colégio. Eu me apresentei, logo depois ela veio a se aposentar e eu participei de uma seleção a partir daí. Ah, que inclusive legal. a convite dela. Que joia. Por um tempo eu estive com ela e hoje a gente divide o departamento de orientação educacional, não mais a Márcia, que foi a pessoa que na época me antecedeu. Hoje somos eu, no segmento fundamental, 8º, 9º e ensino médio, e para os pequenos até o 7º ano, a Ana Carla. Nós duas com a mesma formação, praticamente. Então, você está no colégio há mais de 10 anos. Sim, eu entrei em 2015, em agosto de 2015. O que te faz ficar? O que me faz ficar, para além do colégio, é curioso. O colégio me dá a oportunidade de auxiliar na formação das novas gerações. Essa oportunidade de participar ativamente de como será o desenvolvimento de alguém, contribuir de alguma maneira e sempre se renovar para saber qual seria o caminho mais, talvez desafiador, mas que é mais necessário. Então, nós passamos por diferentes etapas já, são pouco tempo, eu acho que é pouco tempo, 10, 11 anos, é pouco tempo. Mas, até por ver outras pessoas de lá que têm mais de 30, então, sim, é pouco tempo. Ai, meu Deus do céu. Mas, quando eu cheguei, nós tínhamos um cenário de um acompanhamento muito mais voltado para o aluno que teria uma dificuldade acadêmica, uma dificuldade voltada para organização, planejamento. Depois disso, a gente passou, sim, por um reconhecimento de muitas questões de convivência. Então, a gente se dedicou muito a compreender como se dá a convivência e sempre é curioso como vai ao encontro. Todos os estudos que levam para trabalhar o desenvolvimento de uma convivência saudável falam de um desenvolvimento moral, de um desenvolvimento de um aluno, de um adolescente, de uma criança, que trabalhe ética e comunidade, no sentido de convivência democrática. Então, sempre vai ao encontro, faz sentido. É por isso que eu estou no São José e permaneço no São José, porque faz muito sentido estar lá. Fabiana, eu estudei no colégio, né, a vida toda, e eu estava assistindo outro dia, eu acho que eu já, nas minhas trocas riquíssimas com o Ricardo de papos, né, eu acho que eu já devo ter comentado sobre isso, mas eu assisti uma palestra uma vez, porque como eu gosto muito de estudar comportamento humano, eu assisti uma palestra do Dado Schneider, e ele falou uma coisa, eu não sei se eu já te contei, mas aquilo me marcou demais. E ele falou assim, nós, eu, você, ele deve ter uns 60 e poucos anos, né? Mas nós somos pais, nós somos pais inéditos. Eu falei, mas como assim, né? Fiquei pensando. Ele disse pelo seguinte, o meu pai recebeu uma criação dos pais dele e replicou para me criar igualzinho e deu tudo certo. Agora, eu não consigo replicar igualzinho para o meu filho. É muito diferente.
Então, a impressão que eu tenho, sendo pai agora, com 46 anos, é que o desafio é muito maior para nós. Porque eu já me peguei muitas vezes sem saber para onde ir. Né? E a minha referência, que é buscar nos meus pais, não acompanharam. Qual que é o maior desafio da educação na escola também? Porque, para mim, eu até quero ouvir vocês sobre isso. Né? Para mim, isso que eu estou dizendo, que eu ouvi dele, foi impressionante, porque é bem verdade. Né? Eu me vi muitas vezes querendo falar com a psicóloga como tratar um determinado assunto com meu filho, coisa que jamais. A minha mãe e meu pai me criaram do jeito que deu e deu super certo. Né? E a gente está aqui, todo mundo super bem, com uma criação muito mais, talvez, rígida e simplória. Né? Como é que é isso? Como é que a psicologia vê isso, né? Pedagogicamente? Como é que é isso para vocês, assim, que estão na gestão, que está aí com... Fala um pouquinho disso. Tá. Acho que antes a gente não dava... Não é que a gente não dava valor, talvez a gente nem olhasse, nem tomasse consciência de algumas questões do desenvolvimento que hoje são tão validadas, como o lazer, o prazer. E a nova geração, ela busca isso também. Muito, né? Aí está o ponto de desafio. Porque muito do que a gente conquista e que é sólido exige dedicação, esforço, disciplina, perseverança. E muito do que eles são bombardeados diariamente, até pela mídia, até pela internet, pelas redes sociais... que é fácil. É muito rápido, é um atalho que traz pequenos prazeres e, pelo fato de serem tão pequenos prazeres, eles são sempre necessários de serem renovados, que é o que faz eles se manterem nisso, né? Eles mantêm o contato com a rede por conta disso, porque são pequenos prazeres, são vídeos de curta duração. Então, nesse sentido, é desafiador. Nós não vivíamos isso, nós vivíamos, em primeiro lugar, o dever, a obrigação, para depois haver alguma pitada de lazer, e hoje eles são muito mais bombardeados e seduzidos pelo lazer e pelo prazer. E aí está o nosso desafio, porque para aprender, para educar, para reter informação, para se formar enquanto humano, é preciso disciplina, perseverança, dedicação, é preciso projetar um resultado que ainda leva tempo, que não é rápido, imediato, como eles estão acostumados. É sensacional, porque eu estava ouvindo outro dia, conversando com um dono de faculdade, uma pessoa muito querida, e ele falou para mim assim: João, nós vamos ter que começar, por exemplo, o cara que entra para fazer engenharia, com 1, 2 anos, eu tenho que dar um título para ele fazer cálculo. Porque o cara não quer esperar 5 anos para ele começar a ganhar dinheiro. 4 anos de faculdade. E aí me impactou com isso que eu estou te falando. Eu falei, caramba, mas e aí, então? Como é que vai ser? O que vai ser de nós? Porque o Ricardo falou no começo aqui, está tudo muito rápido. Então, será que a nossa metodologia de ensino não está ultrapassada? Essa nossa metodologia de que o aluno tem que aprender a matemática, a biologia, a química, a física, e cair tudo isso no vestibular para depois ele não usar nada disso. Como é que é isso? Ou isso é uma crença limitante minha, Ricardo? Não é uma crença limitante, não. Acho que faz sentido. Não tem outros lugares, outros países que é diferente isso? Eu acho que essa questão ela precisa ser analisada a partir de 2 perspectivas diferentes. Perspectiva 1, estrutura da educação brasileira. Essa é uma questão. É uma estrutura que demanda, por exemplo, um ensino mais conteudista, né, que afunila no ensino médio para um processo seletivo que também é um processo seletivo conteudista, que são os chamados vestibulares para as principais universidades do Brasil, e isso, claro, acaba fazendo com que os alunos eles tenham que lidar com uma quantidade muito grande de conteúdo em muito pouco tempo. E aí, né? Considerando isso, que eles não querem ter esse foco, essa disciplina, quer dizer, já fica mais difícil ainda. Fica mais difícil, né? Então, por exemplo, quando os nossos alunos vão fazer intercâmbio, eles estranham muito, porque em alguns lugares do mundo, não é você assim. pega algumas referências como o Canadá, tal, é bem diferente. Então, o aluno ele chega no ensino médio, por exemplo, ele monta a estrutura curricular, né? E ele tem um tempo de aula muito mais reduzido, muito diferente. Então, ele é muito menos fora do Brasil exposto a determinados conteúdos do que no Brasil. Essa é uma questão, né? Uma outra questão que dificulta bastante a aprendizagem dos alunos hoje, João, é justamente essa questão do time, do tempo do consumo da informação. Então, por exemplo, o aluno pega um celular, né? Hoje não é mais permitido no colégio, né? Graças então, a Deus. Sai ali do colégio, graças a Deus. Então, o aluno sai do colégio,
E ele vai, né, ali no carro da família, até chegar em casa, não sei lá, ele recebe N informações, né? Aquilo é informação, não é conhecimento. Perfeito. Então, o que acontece hoje, por exemplo, diferente do que aconteceu, você mencionou aí a nossa geração, a sua, que é anterior à minha e tal, olha, é diferente e tal, os parâmetros mudaram, né? Por exemplo, hoje, o que mais pega na redação? Para um escrever uma boa redação? É repertório, é a dimensão repertório, porque ele não lê mais. Então, antes, né, o aluno tinha, olha, você tem que ler ali o Dom Casmurro, você tem que ler, né, o Memórias Póstumas, tem que ler o Curtiço e tal. Era bem legal, era legal para todo mundo, a maioria dos alunos gostavam? Não, nunca foi desse jeito. Sim. Mas, por outro lado, Mas tinha que ler. havia mais tempo de dedicação à leitura, por exemplo. Hoje, para você convencer um aluno a ler um livro inteiro, é muito complicado. Sim. Tá? Então, os professores, as professoras precisam desenvolver algumas estratégias para poder, né, conseguir essa atenção e essa intensidade, né, esse esforço, tal, porque, como vocês mencionaram agora há pouco, tanto você quanto o Fabiano, essa perspectiva hedonista, né, do dia a dia, não é só prazer, ela prevalece. Né? Ela prevalece na mente desses nossos alunos. Então, o que normalmente família e colégio precisam fazer, né, para mudar um pouco isso, ou para melhorar isso, né, é apontar referências, né, demonstrar que, olha, as coisas não funcionam dessa forma. Né? A aprendizagem, por exemplo, ela não funciona só porque existe um bom professor ali na frente, que durante 1 hora, meia hora, 10 minutos, 20 minutos, independente, você falou em metodologia, né? Independente da metodologia que se utilize, né? O professor vai dar conta, ele não vai dar conta de tudo, ele vai dar conta de um caminho, ele vai abrir um caminho para o aluno. Né? E a outra parte é a parte do aluno, é a parte do interesse, é a parte da dedicação, da leitura, né? Da atenção, do esclarecimento da dúvida. Então, eu acho que existe sim uma demanda geracional por metodologias, né, ativas diferentes. Tá? O colégio procura sempre olhar para isso. Tá? O colégio hoje, se você tomar como referência os fundamentos do nosso projeto educativo, hoje, você vai encontrar ali uma referência em teorias extremamente recentes, modernas e que são fruto, por exemplo, da conciliação entre conceitos da neurociência, né, ou da pedagogia mais tradicional, e você percebe que, olha, o colégio olha bastante para isso, a formação dos professores no colégio ela é bastante intensa nesse sentido. Por outro lado, você tem todos esses outros desafios, que aí o professor ele vai caminhar com o aluno até determinado ponto, né? E você precisa de um outro lado, de um outro esforço também. É claro que varia muito, né? Você tem, por exemplo, alunos que acompanham e vão além daquilo que os professores trazem, né? Existe um autor na sociologia chamado Pierre Bourdieu, ele escreveu um livro chamado A Reprodução, onde ele menciona a questão do capital cultural. E você percebe cada vez mais isso. O que ele diz ali? Ele diz o seguinte, olha, as famílias que estimulam, né? Quando ele fala de capital, ele não se refere a capital financeiro, mas a capital cultural. As famílias que estimulam mais os filhos, que expõem mais os filhos à cultura letrada ou qualquer outro tipo e nível de cultura, fazem com que esses alunos sejam muito mais preparados para a vida, não só a vida escolar, vida profissional e tal. As famílias que não valorizam isso, dificilmente formam um filho, independente do colégio em que matricule o filho, preparado para viver em sociedade e passar pelos desafios, né, da contemporaneidade. Né? Então, assim, o cenário, não sei se eu estou sendo claro, João, mas claro, é um cenário muito complicado. Sim. Né? Não é um cenário tão simples de se entender, porque normalmente, né, o senso comum das redes sociais ou culpabiliza escola, ou culpabiliza família, ou culpabiliza teoria. Não é isso. Né? Eu acho que tem uma frase de uma letra do Caetano Veloso que eu gosto muito, para mim é uma referência para muita coisa, que ele diz o seguinte, olha, eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem, apenas sei de diversas harmonias bonitas, possíveis, sem juízo final. Ou seja, para entender como o estudo funciona, para conversar sobre estudo, temos que estar desarmados e prontos do ponto de vista da nossa formação. Temos que ler mais, temos que estudar mais, as famílias precisam frequentar mais o colégio, nós precisamos, todos nós, né, cada vez mais intensificarmos a nossa preparação para lidar com essa geração, porque é uma geração que demanda, né? Isso é inevitável, não adianta negar os fatos, tá? Mas é uma demanda que precisa ser, cujos desafios precisam ser compartilhados. Ricardo, isso é o mais importante. É espetacular. E eu tenho a impressão, eu começo a estudar porque eu gosto muito disso, né? Mas eu sou só um entusiasta, né, Fabiano? Então, você pode me corrigir aí, por favor.
Mas olhando isso, por exemplo, eu falo bastante de liderança, né? Eu faço algumas palestras de liderança, eu gosto bastante de estudar isso. E aí o que eu entendi que está sendo hoje o grande desafio para os líderes são justamente isso, né? Saber como motivar e engajar essa juventude. Então, será que a gente, quanto pai e mãe, não está faltando um pouco de percepção para a gente que não adianta a gente ficar batendo no na minha época, e estudar para compreender como realmente trazer eles para perto da gente? Sim. Porque senão eu vou ficar nesse conflito, eu tenho essa impressão, quer dizer, não adianta. É o que eu digo para o líder, se o teu liderado tem 20 anos e você tem 46, cara, entenda como essas pessoas se motivam. Não adianta você reclamar, né? Então não adianta eu ficar reclamando do meu filho na minha casa. Eu, que sou mais velho, que tenho a maturidade, é que vou ter que entender como fazer chegar isso para ele. E buscar a aproximação, porque essa postura que você traz, em que eu sou detentor desse saber e o que eu vivenciei e a maneira com que eu estou estipulando que é essa educação, ela distancia, porque ela não toca o outro. E aí é muito importante que a gente esteja aberto para entender qual é o desejo do outro, a motivação do outro, mas também ponderar por que caminhos isso seria mais sólido, essa trajetória seria mais sólida. Que aí é quando a gente entra na questão do que a gente falou sobre haver mais disciplina ou perseverança, porque, de fato, algumas coisas na vida a gente só consegue conquistar com maior dedicação. E, nesse aspecto, o colégio ele auxilia muitos alunos a compreender que é necessário haver disciplina, procedimento, organização, e que alguns resultados só vêm depois de um investimento assim. E, por outro lado, penso que, na minha área, obviamente, né, em relação ao comportamento, houve também muita mudança. Antes havia uma necessidade grande de corresponder à sociedade, à expectativa dos pais. Hoje isso já não é mais tão necessário assim. Então eu sou mais livre, eu, adolescente, sou mais livre para ser como eu desejo, como eu quero experimentar. Experimentações de hoje não eram vistas em gerações anteriores, seja na vida social, seja na vida afetiva, eles vivem outras experiências e muito mais diversas. Ao mesmo tempo, a sociedade também ficou mais diversa. Então, nós vivemos com pessoas muito mais diferentes do que vivíamos em gerações anteriores. Exatamente. Só lembrando de um detalhe, né? Isso enfim, uma frase que se repete aí por séculos, né? Que se dizia antigamente, a minha avó dizia isso, né? Não existe receita, não existe manual de criação de filho. A minha avó. Eles não vêm com cartilha. Não vêm com cartilha. Né? Isso num mundo em que não mudava incessantemente, né? Alguns padrões eram os mesmos, tal. Por isso também, que é muito importante quando se pensa em educação, né? Você ter como referência valores. Sensacional. Por quê? Porque se você não pautar a sua ação educativa em valor, se o colégio não fizer isso, o colégio ele é levado para os ventos da moda. E aí você tem um problema muito sério. Aí perde a mão, né? como diz o Caipira. Você perde a referência de formação. Né? Então, a referência de formação é o projeto educativo. O projeto educativo é pautado em valores. No caso do Colégio São José, é pautado em valores agostinianos. Ponto. Né? E, às vezes, o inegociáveis. Inegociável. O Frei Maciel, um abraço para o Frei Maciel, né? O Frei Maciel sempre repetia isso nas missas de formatura, né? Lembra? Nós já conversamos sobre isso, né? Olha, muitas vezes, né? Ele brincava comigo, né? Falava, o chato ali, né? Tal, né? Muitas vezes, para educar os filhos de vocês, nós temos que contrariar os pais. Né? Continuaremos gostando vocês ou não, né? Isso faz parte do processo. Porque o processo educativo não é um processo simples. Nós estamos falando, você mencionou aquela hora metodologia de ensino e tudo mais, falando sobre a questão da aprendizagem. Né? Agora, quando você tem como referência também a questão da formação ética, não é um caminho fácil. Você não forma hoje, né, um adolescente só dizendo sim para ele. Muito pelo contrário, você vai dizer muito mais não do que sim. Né? Por quê? Porque é evidente que ele está numa fase em que ele precisa, né, de referências e você precisa oferecer essas referências de forma muito clara. Tá? Por isso que o colégio tem uma preocupação muito grande com isso, do infantil ao terceiro do médio. Os valores são os mesmos.
né? O seu comportamento precisa ser o mesmo. O que nós valorizamos é exatamente hoje, o que valorizávamos há 20 anos no infantil ou no terceiro do médio. Não importa. Né? Isso para nós é o mais importante de tudo. Né? Com certeza. E é o que nos dá referência e segurança para trabalhar dentro do colégio. Sensacional. Nesse sentido, acho que vale a pena falar, porque eu falei que nós somos muitos e somos diversos. Alguns pontos, como os valores, eles não mudam, independente de quem sejamos. Se somos do infantil, se somos do ensino médio, o valor é o mesmo e existem regras para estarmos tantos num ambiente tão diverso também. Estarmos tantos juntos todos os dias, existem regras que são inegociáveis. E elas sempre são pautadas na melhor convivência. Numa convivência que seja democrática, numa convivência em que o bem-estar de todos, do coletivo e não do individual, esteja acima, né, de cada individual. Então, é muito importante pensar isso, porque normalmente nossos confrontos são ligados a isso. Desejos individuais em contrapartida ou contrapondo o que é uma regra que faz bem ao coletivo. Ao coletivo, né? O individual se sobrepondo ao coletivo, né? É uma dificuldade permanente, né? Porque, assim, falando não só do ponto de vista da gestão, né, mas do ponto de vista também dos tutores todos, né? 90%, por exemplo, dos alunos e famílias que estão no colégio hoje entendem como o colégio trabalha, tem os filhos lá por isso. Por isso, Mas nem todos têm essa clareza em relação à formação integral, né? E aí que vem os conflitos, seja com aluno, seja com família, né? Muito comum nós ouvirmos, mas em tal lugar eles permitem, em tal lugar, mas o colégio é chato. Não é. Ser chato é não contemplar o que você deseja, né, para prevalecer o individual e não em detrimento do coletivo, né? Não significa ser chato, significa ser coerente com o projeto educativo, né? E somos e continuaremos sendo, né? Não há nenhum problema com isso. É a nossa função, né? Mas isso quase sempre precisa ser esclarecido, né, para algumas famílias, tá? O que é normal, porque às vezes a família chega de um outro colégio, de uma outra situação, e não experimentou ainda esse tipo de contexto dentro de sala de aula, dentro da educação, não sabe como funciona, né? Então, às vezes, chega e fala, legal, um colégio, né, católico, agostiniano, quero, né, beleza. Agora, isso não é formação católica ou agostiniana, ou integral, ela não decorre, né, somente de sims, né? Às vezes, os nãos, eles são imperativos em alguns momentos, né? E isso faz parte, é o que nós procuramos dizer para eles todos os dias, né? Todos nós. Isso faz parte do processo de crescimento, né, de amadurecimento e de vivência em sociedade. Não tem como, né? Você não pode sair, por exemplo, do pressão vestibular e chegar lá e escolher a sala em que você vai estudar. A sala é essa, né? São 50 aprovados. Você vai ficar nessa sala aqui. Mas eu não gosto de tal pessoa. Então, faz parte, né? Faz parte. A convivência, aprender a conviver, é um dos objetivos da formação integral que o colégio tanto defende, aprender a conviver, né? Agora, se você não consegue conviver numa sala de aula com colegas que pactuam, né, com aquilo que majoritariamente você pensa, é muito difícil você conviver em outro ambiente, né? Entendemos, por exemplo, que no ensino superior, o aluno tem, o cidadão, né, ele tem 500 opções de curso, de possibilidade de formação e tal. E o adolescente até o ensino médio, ele só tem um curso a ser feito, ensino médio, educação básica, infantil, fundamental, Fundo 2 e ensino médio. Sabemos que isso é limitante para o aluno, e é mesmo, é difícil. Às vezes nós falamos de adolescente aqui, eu converso muito sobre isso com os professores, Fabiana também. É fácil cobrar do adolescente, né? É difícil estar no lugar do adolescente. Não é fácil para o adolescente. Não é fácil. Eu fui adolescente, você foi, nós sabemos como funciona, né? Não é simples. Hoje, menos ainda, né? Então, temos também que ouvir, que olhar, que entender. Isso faz parte, né? Porque não ouvir hoje um adolescente, nas nossas funções, é não fazer o básico daquilo que nos cabe ali dentro. Você precisa ouvir, né? Agora, ouvir não significa fazer exatamente o que, naquele momento, o adolescente acha que precisa ser feito, né? Às vezes sim, né? Muitas vezes sim, né? Mas às vezes não, né? Isso, ok, faz parte, está tudo bem, é por aí mesmo, lá na frente você nos agradece, faz parte. Essa ressalva é importante. Acolher, nós sempre vamos acolher, escutá-los,
compreendê-los, mas não necessariamente nós vamos conseguir ou poder, na posição que estamos, será coerente com a formação dele, de alguma maneira, aceitar que deva ser assim. O que a gente deve é ponderar sobre como deveria ser. O meu pai fala uma coisa que eu acho super legal. O filho tem que fazer arte e o pai tem que ficar bravo. Cada um no seu papel. Exatamente. E eu acho isso tão legal, porque assim, né, é uma frase que parece pequena, mas ela é tão profunda, porque Sim. Cada um no seu papel. Mas a gente não pode deixar, como você está bem dizendo, de ouvir. Eu percebo, às vezes, vendo pelos... Vocês estão falando, eu estou entendendo aqui, né, a nossa realidade como pai de adolescente, como pai de adolescente. Às vezes eu tenho a impressão que os filhos não são ouvidos em casa. Às vezes eu tenho a impressão que... Porque a gente consegue ter muita troca. E a gente tem a impressão que, às vezes... será que é essa falta de sintonia? Porque o pai e a mãe, de repente, teve aquela criação mais assim e não abre? Como é que você enxerga isso? E, para além disso, hoje a gente tem uma demanda e uma cobrança social muito maior. Parece que a tecnologia, que os avanços vieram para aumentar a nossa possibilidade de tempo, a nossa possibilidade de viver momentos de diálogo, de mais tempo de ócio, mas, na verdade, a gente está o tempo todo enquadrado numa agenda sem tempo, então a gente não tem tempo para escuta. E, nesse sentido, a gente vai se distanciando até em família. Então, algumas coisas banais, que são tão básicas, fazem muito sentido. Um almoço em família, um jantar em família com o celular de lado. Com a presença. Né? A gente está ali batendo papo, né? Isso é... E são coisas simples, como a Fabiana está trazendo, né? Por exemplo, se você analisar, se você observar um restaurante, um shopping e tal, quando você vê uma família reunida... os filhos ali e tal, é interessante que, na maior parte das vezes, cada membro da família está com seu respectivo celular, né? O que é tão simples que poderia ser feito, né? Olha, na hora de comer, na hora de usar celular. Um exemplo, né? Sim. Porque ali você abre a possibilidade da gente conversar, da nossa troca, né? De uma insegurança, de um compartilhamento, parte, né? De uma troca, de uma coisa boa que aconteceu no dia. Eu falei para vocês não levaram a sério que o tempo ia voar. Nós já estamos aqui há 40 minutos. Nossa. Então, eu vou sugerir para vocês... aliás, eu vou desafiá-los. Nós vamos ter que criar uma série, tá bom? Nós vamos criar uma série do nosso podcast, porque nós temos vários assuntos. Vocês vão ter que voltar várias vezes e depois a gente vai levar isso para Netflix, porque vai ficar tão famoso. Vocês topam? Sim, sim. Fabiana, muito obrigado, viu? Por esse agradeço. Papo. Realmente passou rápido. Passou rápido. A próxima vez você vai ver que você vai estar dando aula, né? Tranquila. Assim como é lá no colégio, no assim Salão como Nobre. É lá, né? Foi legal? Sim. Muito obrigado bom, pela muito oportunidade, bom, viu, de acreditar no projeto, de estar aqui com a gente. Realmente, para mim, é muito importante ter você, muito importante ter o Ricardo. Eu queria muito que vocês viessem juntos a primeira vez, porque vocês vão ter que voltar várias vezes, né? E a gente vai fazer essa brincadeira, ora um com o outro professor, ora com um pai de aluno, ora com um aluno, porque eu acho que aí a situação vai ficar cada vez mais rica, né? Então, a minha gratidão. E aí as suas palavras finais, o que você quer dizer para a nossa comunidade do Gutinho Cast. Sim. Acho que poderia finalizar falando sobre algumas coisas que são tão importantes que talvez falamos, ou talvez passaram mais despercebidas. O São José, ele tem valores sólidos e importantes para a formação das pessoas, e junto disso ele caminha com um carisma, que é um jeito de olhar, que é um jeito de se apresentar, que é um jeito de ouvir, que só quem anda pelo São José percebe que existe, né? É verdade. Mas, junto disso, ele é um colégio fortemente consolidado por valores agostinianos e, por isso, consegue formar pessoas que vão passar por lá, que passam por lá e que não passam despercebidas. O São José marca cada um que passa por ele. Então, acho que vale a pena deixar essa reflexão. Sensacional. É isso. Ricardo, você, a bola está contigo. E só completando aquilo que a Fabiana trouxe, né?
além de tudo isso que é o principal que ela trouxe em relação ao que é o São José, né? Lembrar também que o São José é um colégio cuja formação dos alunos acadêmicos é muito sólida, muito sólida. É um traço, é uma característica do colégio. Vide os resultados todos que nós temos em vestibular, alunos que vão fazer curso superior fora do país, etc. Então, isso é importante destacar também, né? Eu queria agradecer, né, ao convite. Tal. Acho interessante, João, que seja você o condutor desse processo, desse podcast, porque você é professor do colégio, isso é interessante, né? Uma coisa é você não ser professor, você ter vivido uma época no São José e ter voltado como pai de aluno, que está promovendo o podcast, sem contato com essa juventude, né? Com esses professores, com esses gestores, né? Você tem contato com todo mundo. Então, eu acho isso interessante também, até para você ter a medida de algumas coisas para trazer para cá, trazer para a discussão, para trazer para o debate, né? Assistir aos episódios anteriores, eu acho que isso foi muito importante, né? No debate de algumas questões aqui, né? Não só ter sido aluno, mas ser professor, tá? Sim. E é isso, né? Como a Fabiana falou, acho que não quero ser redundante, né? Mas estar no São José hoje, né, é estar numa instituição que, além de você ter o respaldo profissional para trabalhar, para exercer sua função com dignidade, né, é você estar num lugar onde você acredita, né, que pode e que faz a diferença na vida dos jovens. Essa é a questão, né? Porque você levantar todos os dias, né? Pressupondo que você não faz a diferença, eu imagino que seja depressivo, ainda bem que eu nunca passei por isso. Mas eu acho que o São José te possibilita isso e mais, não só pela estrutura, né? Mas pelos valores que defende e que procura contemplar em todos os processos. Perfeito. É isso. Gente, chegamos ao fim desse episódio. Muito, muito mais interessante do que imaginávamos, né? Espero que vocês curtam, compartilhem, estejam conosco, nos ajude a aumentar a comunidade do Gutinho Cast. Esse é o nosso interesse. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos queridos convidados. E quero que vocês não deixem de contar sobre a gente para todas as pessoas, porque o legal da internet é que não tem limite. Fiquem com Deus, beijo, até a próxima. Tchau.